Um investimento que todo mês cai dividendos na sua conta sem precisar fazer nada e que dá para lucrar mais ainda com a valorização das cotas e que com pouco dinheiro você já consegue investir. Ficou interessado? Então eu te apresento os fundos imobiliários. Bora pro vídeo. Esse é um guia completo e no final do vídeo eu vou falar quais são as vantagens desse investimento e como escolher qual é o melhor fundo para você investir. Então eu recomendo demais que você fique no vídeo até o final. E não adianta nada você ver o vídeo picado e o final, que é como escolher qual é o melhor fundo, é o mais importante de tudo. A primeira coisa que a gente vai abordar aqui é o que são os fundos imobiliários e como eles funcionam. O fundo imobiliário ele é um ativo que te proporciona renda passiva e eu vou te explicar isso com um ótimo exemplo. Então acompanha comigo aqui, ó. Imagine que você e seus amigos têm muita grana e num dia qualquer, todos vocês reunidos, surge uma brilhante ideia. A ideia é convencer os seus amigos a juntar todo esse dinheiro que vocês têm para construir um shopping. Isso mesmo, um shopping. E o objetivo é que depois de construído, vocês vão alugar os espaços dos shoppings para lojas. E essas lojas, todos os meses, vão pagar aluguéis daquele espaço. Então, quando você e seus colegas juntaram dinheiro, vocês criaram um fundo. E o propósito daquele fundo é investir no segmento imobiliário. Pronto, um fundo imobiliário. Então, quando as lojas pagam os aluguéis todos os meses, os investidores daquele fundo passam a ter direito de receber dividendos. E isso proporcionalmente ao valor que cada um investiu. E esse valor que cada um investiu, a gente chama de cotas. Cotas de fundo imobiliário. Agora imagine comigo, você aí teria condições financeiras de construir um shopping ou qualquer outro grande empreendimento para poder alugar? Bom, eu acho que a maioria da resposta das pessoas é que não. É exatamente essa maravilha dos fundos imobiliários. Você pode receber aluguel desses grandes empreendimentos sem ter que construir. Sabe quando você vai lá no shopping, fazer compras, passear, curtir um cineminha? Então, agora imagine que legal você olhar e pensar assim, ó, caramba, eu investi no fundo imobiliário que é dono desse shopping e todos os meses eu recebo aluguéis desses lojistas. Cara, é muito top, velho. E quanto mais cotas de fundo imobiliário você tiver, mais dividendos desses aluguéis caem na sua conta todos os meses. Mas como os fundos imobiliários funcionam? Como é que eu invisto nesse negócio? Se você gosta de investimento, eu recomendo demais que você se inscreva nesse canal, porque aqui a gente ensina tudo sobre investimento de forma fácil e sem complicação. Então, os fundos imobiliários, eles são um investimento de renda variável e você pode negociar essas cotas, ou seja, comprando e vendendo essas cotas, lá na Bolsa de Valores, a Bovespa. Atualmente existem 428 fundos imobiliários listados lá na Bovespa e o patrimônio total desses fundos é de mais ou menos 200 bilhões de reais, com mais de 2 milhões de investidores e você, meu amigo, será o próximo. Cara, é muita grana, velho, é muita grana. E para você comprar cotas de fundo imobiliário, você vai precisar de uma corretora de investimentos. E a gente tem várias hoje no mercado que são super confiáveis. Por exemplo, a Nuinvest, a XP, a Rico, a Clear. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessas corretoras porque elas não cobram corretagem. Lembrando que eu não estou recebendo nada para poder recomendar essas corretoras e você também pode investir em fundos imobiliários através de alguns bancos digitais que têm essa possibilidade. Também vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Agora, quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem? Lembra o lado que eu falei sobre o exemplo do shopping? Esse foi um exemplo de fundo imobiliário que a gente chama de fundo imobiliário de tijolo. Eles investem a grana dos investidores, no caso a minha, e a sua grana na construção ou exploração de imóveis comerciais, como shoppings, galpões, lojas, supermercados, enfim. Essa exploração é comprando, vendendo, alugando. Esses são os fundos imobiliários que a gente chama de fundos imobiliários de tijolo. E também tem os fundos imobiliários de papéis. Mas então, peraí, se fundos imobiliários de tijolo são aqueles que investem em imóveis, fundos imobiliários de papel investem em papel? Não é papel tipo celulose. O que acontece é que fundos imobiliários de papel aplicam o dinheiro dos investidores em aplicações de renda fixa ou renda variável que são relacionadas ao mercado imobiliário. Ou seja, é tipo assim, ó. Você pega a sua grana, investe no fundo imobiliário de papel, o fundo vai pegar aquele seu dinheiro e vai fazer um investimento no setor imobiliário sem necessariamente construir imóveis. O fundo pode investir em renda fixa, como por exemplo as LCIs, ou investir também em CRIs. Dá para investir também em letras hipotecárias. Mas resumindo, existem fundos de tijolos e fundos de papéis. Ambos são fundos imobiliários, porque ambos investem no setor imobiliário. Um fundo imobiliário ele pode ser de tijolo, ele pode ser de papel, ele pode ser híbrido, ou seja, os dois juntos. E como prometido no início do vídeo, vamos falar quais são as vantagens de investir nos fundos imobiliários. Mas não sai desse vídeo agora, porque lá no final eu vou falar como é que você avalia qual é o melhor fundo para você investir, o que é o mais importante. Mas agora que tá, hein? Esse é um dos momentos mais aguardados do vídeo, porque agora é coisa boa. Todo mundo gosta de vantagem, né? É claro. A primeira grande vantagem de investir nos fundos imobiliários são os dividendos. Como a gente sabe, a legislação ela obriga que 95%
do resultado líquido dos fundos sejam distribuídos entre todos os investidores. Aí, na moral, quase 100% de participação nos lucros. Eu falei que era coisa boa, hein? Eu falei. E como eu falei no início do vídeo também, quanto mais cotas de fundo imobiliário você tiver, mais dividendos você recebe. A segunda grande vantagem dos fundos imobiliários é a isenção do imposto de renda nos dividendos. Então, todo dividendo que você receber, você não vai pagar imposto de renda sobre esses dividendos. Se você não paga imposto, o lucro é muito maior. E outra grande vantagem interessante é que os fundos imobiliários possuem uma volatilidade muito mais baixa do que as ações. Por exemplo, quando você compra uma ação de uma empresa ou um fundo imobiliário, você vai adquirir esses ativos a um certo valor, como qualquer coisa que você compra no mercado. A variação desse valor é a volatilidade. Por exemplo, se você comprar ações do Banco do Brasil a R$ 35, é normal que você veja o valor dessa ação variando o tempo todo. Daqui a pouco tá 35,50, 36, volta para 35,50, fica nessa oscilação de valor, nesse vai e vem. E alguns ativos como ações têm volatilidade bem alta, outros mais alta ainda, como criptomoedas, o Bitcoin, o Ethereum, e outros têm a volatilidade muito menor, que são os fundos imobiliários. Mas por que isso é uma grande vantagem? Logicamente, essa volatilidade baixa ocorre porque existe uma previsibilidade muito maior do desempenho do fundo. Isso significa que é muito mais previsível saber quanto que o fundo vai lucrar todos os meses. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários é que eles possuem várias camadas de segurança por conta da dinâmica da sua estrutura. É tipo assim, ó, se acontecer algum imprevisto, a gestão do fundo possui várias alternativas para honrar os compromissos com os investidores. Por exemplo, desfazer de alguns ativos, ou seja, vender alguns imóveis para poder pagar esses cotistas. Então, para um fundo imobiliário quebrar, seria necessário um conjunto de situações extremamente graves por muito tempo. Agora, como nada é perfeito nessa vida, eu não sou, você também não é, os fundos imobiliários, poxa, também não são, né? Então, quais são as desvantagens dos fundos imobiliários? A primeira desvantagem é o fato deles serem ativos de renda variável, ou seja, o risco é um pouco maior do que a renda fixa, que normalmente tem a proteção do FGC ou pelo menos é assegurado pelo Tesouro Nacional. Então, se acontecer de um fundo quebrar, não vai ter nenhuma instituição para poder ressarcir o seu valor investido. Eu falei que era uma desvantagem, mas é muito difícil um fundo quebrar porque é muita grana envolvida, mas não é impossível. Outra desvantagem é a vacância. Assim como o imóvel físico, os fundos imobiliários também podem sofrer com a desocupação de inquilino, no caso dos fundos de tijolo que eu falei. Então, se acontecer muito disso, os seus dividendos poderão ser afetados no sentido de diminuir, infelizmente. O exemplo que eu falei lá do shopping, o objetivo era conseguir alugar todas as lojas, mas e se com o tempo algumas lojas fecharem? Ou se você não conseguir alugar todos os espaços? É normal que os fundos imobiliários de tijolo isso aconteça, mas o que se espera é que a taxa de vacância seja muito mais baixa. E nós temos também o risco físico, então, por exemplo, incêndios, enchentes, depredações, desapropriações, tudo isso pode impactar muito no rendimento do fundo, e então essa é uma desvantagem que normalmente incide ali nos fundos imobiliários de tijolo. Mas então dá para poder fugir totalmente do risco? Não, infelizmente não, tudo na vida tem um risco, né? Mesmo que ele seja bem pequenininho. Mas agora que tá, hein? Essa é a parte mais importante do vídeo. Então não saia daqui agora, porque nada adianta se você não assistir essa parte, beleza? Então como avaliar qual é o melhor fundo imobiliário para poder investir? Então a primeira coisa que a gente vai avaliar é se o fundo imobiliário que você está querendo investir, ele é diversificado. Como a gente sabe, a diversificação ela minimiza os riscos de qualquer investimento mesmo. Imagina só, você investe num fundo imobiliário de tijolo que só tenha 2 imóveis. Se acontecer algum problema com algum dos imóveis, sei lá, caiu um pancadão de chuva, destruiu o imóvel, só nessa aí já foi 50% do fundo. Ou se ao invés da chuva, o imóvel sofrer vacância, ficar sem alugar. Ou se você investe num fundo imobiliário de papel, que a carteira daquele fundo não é bem diversificada, ou se ela tiver talvez uma exposição muito grande a CRIs com o mesmo risco de crédito, que estejam ligadas à mesma empresa, à mesma construtora. Por isso, a primeira coisa que você vai avaliar antes de investir é se o fundo imobiliário ele é bem diversificado. E por essa lógica, a gente consegue chegar à conclusão de que é melhor buscar um fundo híbrido e não ficar nessa guerra aí de qual fundo é melhor, se é de tijolo, se é de papel. É interessante que você tenha ambos os segmentos. A segunda coisa que você vai avaliar é o dividend yield. Mas tome cuidado ao usar o dividend yield como indicador, porque a gente vai observar ele, não o valor dele em si, mas sim o histórico desse dividend yield no passado. Primeira coisa, o que é o dividend yield? Nos fundos imobiliários, o dividend yield representa o rendimento desses dividendos sobre o valor das cotas. Então, se você tem um fundo imobiliário que a cota custa R$100 e todo mês você recebe R$1, por ter aquela cota, o seu dividend yield é de 1%. Então, o objetivo é avaliar o histórico de pagamentos do dividend yield no passado, porque ele diz muito mais sobre a solidez do fundo. Se você tiver um dividend yield de 3% em um determinado mês e observar aqui no gráfico,
Nos meses passados, o dividend yield era de 0,75%, 0,65%. É de se estranhar esses 3%, porque foge muito do padrão. Então, quando o assunto é dividend yield, a gente busca constância de pagamentos. Por exemplo, você pegou para observar o histórico de dividend yield de um determinado fundo e viu que todos os meses ele tinha um valor de 1%, 1,5%, 1,3%, 1,2%, 1,5%, 1%. Então dá para ver que existe uma constância de pagamentos por parte do fundo imobiliário. Então você vai analisar o dividend yield como indicador do passado daquele ativo e não como indicador do futuro, porque nada garante que vai continuar sendo dessa forma, né? Que vai continuar pagando da mesma forma. Agora eu te faço uma pergunta. Qual dos dois exemplos que você acha que seria mais provável que o fundo imobiliário continue pagando igualmente? O exemplo que eu falei lá do fundo que sempre pagou 0,65, 0,75 e do nada ele começou a pagar 3%, ou o fundo que sempre veio naquela constância de pagar 1, 1,5%, 1,3%. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Pessoal, tem outros indicadores como avaliar se a gestora é boa, se a gestora do fundo é uma gestora confiável, o preço sobre o valor patrimonial da ação, mas eu vou abordar isso em outros vídeos, tá? Então não perca os próximos vídeos. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein?